Amém. Deixa eu aparecer aqui de volta. Deixa eu ver, eu tô ficando. Eu já falei que eu tô ficando velho aí. Gente, vamos lá. Vamos começar a aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vida cristã. Eu, sinceramente, tive muita dificuldade de colocar um tema nessa aula. Eu escrevi alguns e depois eu fui reescrevendo. E depois acabei escrevendo um que era um pouco mais abrangente para a gente poder discutir a respeito da vida cristã de uma forma mais prática, né? Eu queria que nós pudéssemos pensar hoje um pouco da nossa vida cristã na prática. Nós temos visto diversos aspectos, né, teológicos, né, em relação a muitas coisas, mas hoje eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco de por que que a gente está fazendo tudo isso. Por que que a gente está pegando esse mundaréu de informação e está colocando. E por que que a gente está aprendendo isso? Simplesmente para cumprir um cronograma? Não, isso precisa ser prático nas nossas vidas. Mas eu penso também que a parte da aplicação do conteúdo teológico, a aplicação do nosso aprendizado, ela também é um grande desafio. Então, por isso que eu quis dedicar essa aula hoje para a gente poder pensar, né? Porque às vezes a gente olha alguns conceitos é, cristãos, alguns conceitos teológicos numa outra realidade, dentro de uma outra sociedade, mas nós temos problemas que nós precisamos resolver na nossa sociedade. Então a ideia é que nós possamos pensar um pouco, né? Claro que não dá para abranger todos os problemas, mas hoje eu queria que nós conversássemos um pouco a respeito de alguns princípios, né? Que podem ser aplicados em problemas da nossa sociedade. Acho que a gente vai conversar um pouquinho aí. Espero que não seja muito cansativo. A ideia é a gente ser prático, mas tem bastante coisa pra gente falar também, tá bom? Só pra relembrar, pra quem entrou já na apresentação, né? Tem um lugar que tá escrito OpenQIA. Você pode fazer perguntas por lá. As perguntas que você faz são perguntas anônimas, né? E em consequência, as outras questões também que a gente vai respondendo aqui no decorrer, nas interações, também são questões anônimas. Vamos lá. Quem já viu esse grupo religioso aqui chamado Grupo Amish? Eu não sei se alguém já viu. Na telinha aí de vocês está aparecendo um joinha. Você consegue dar um joinha se você já viu, mas é um grupo bem curioso. Talvez alguns de vocês já tenham visto em algum filme ou alguma coisa assim, porque é um grupo que chama muita atenção. É um grupo que se denomina cristão, é um grupo cristão de uma linha anabatista. Talvez para quem. Quando a gente conversou sobre a reforma protestante, lá atrás a gente conversou rapidamente sobre os anabatistas, mas os anabatistas eles escolheram não se relacionar em nada com a sociedade, com a cultura. O grupo Amish também, essa linha religiosa cristã, eles também optam por não viverem contato nenhum com a sociedade. Então eles ficam. Eles ainda andam de carroça, eles ainda usam roupas que são fora da nossa cultura, né? Vocês podem ver. Eles ainda têm uma cultura que eu particularmente acho boa, mas só que eles ainda têm, que não é mais tão comum. Eles têm a cultura de ter muitos filhos, eles não comem McDonald's, eles não fazem nada disso, assim, eles vivem uma vida totalmente fora da a parte da sociedade. O interessante é que os Amish, quando eles completam, perto de completar a maioridade deles, eles recebem uma licença. Então, os jovens Amish, os filhos dos Amish, eles recebem uma licença que é chamado um período que é chamado de Ruspringa. Depois vocês podem procurar um pouco a respeito disso. Mas quando ele se torna adolescente, que ele vai entrar na juventude, ele é liberado pela família. Imagina só, muitos de vocês têm 17, 18 anos e por aí. Imagina que vocês vão receber da sua igreja, dos seus pais e tudo mais, uma licença. Pode fazer o que você quiser. E nesse período, eles bebem muito, eles vão muito para outros lugares, eles frequentam bares, eles frequentam cinemas, coisas que para eles não são comuns. Eles fazem tudo que eles não fazem no dia a dia normal, tudo que não faz parte da cultura deles. E depois desse período desse Rumspringa, eles retornam para casa deles e aí sim eles têm a oportunidade de seguir de vez mesmo essa cultura. Alguns vão falar não, isso não é para mim, mas alguns vão testar na prática essa vida livre, né, sem limites, e aí depois ele vai voltar se ele voltar, ele realmente vai poder ser um Amish, e aí ele vai ter que viver se abstendo de toda essa realidade.
tá? É só uma curiosidade pra gente, pra comentar um pouco, né, a respeito, fazer uma relação em torno de cultura e de cristianismo, né? Será que funciona de fato se nós sairmos de toda a cultura, nós vivermos isolados? Muitos de vocês não conheciam essa essa linha Amish, né? Por quê? Porque não estão relacionados com a cultura, não se relacionam com a gente. Eles também são americanos e canadenses, né? Fica mais ou menos naquela região. É uma das coisas pra gente não conhecer também, mas eles optaram por uma vida totalmente separada. E aí eu vou colocar uma gasolina aqui, uma faísca pra gente começar a pensar. Será que esse é um bom caminho pra gente? Será que hoje em dia a igreja está se secularizando demais? Será que o caminho para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade de fato fosse um caminho escolhido igual os Amishes escolheram, de viver num lugar diferente, com costumes diferentes? Será que é para isso que nós somos chamados? Mas nós vivemos tentando forçar de alguma forma a vida cristã cultural, assim, eu vou dizer secularizada, mas não no sentido ruim, mas de comer no Mac, de trabalhar, de fazer outros tipos de coisa. Será que a gente tá errando em relação a isso? A gente vai tratar um pouquinho a respeito disso. Deixa eu ver. Raíssa, você tá aí? Raíssa, você pode ler esse texto, por favor? Oi, Vini. Oi, Sim, obrigado. sim. É, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Calma aí que eu não tô enxergando. 1 Pedro 2,9. Aí, obrigado. Olha só que legal, esse texto é muito conhecido, né? Muitos cultos dos jovens que a gente vai tem esse tema, né? Vós sois a geração eleita. Eu acho muito interessante esse texto porque ele trata três coisas aqui nesse verso. Olha como Pedro ele é muito assertivo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele fala três coisas que são importantíssimas pra gente. Primeiro, que Deus ele nos tirou, né, das trevas, aonde ele vai falar assim que nós não éramos povo. Olha que interessante, nós precisamos seguir essa linha de pensamento. Primeiro, nós não éramos povo. Segundo, agora nós somos povo de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então isso é alguma coisa. Mas além disso, tem um passo a mais, porque tudo isso tem um porquê. Tem um porquê, né? Então, vós que outro tempo não erais povos, mas agora sois povos de Deus, né? Aqui, desculpa. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Para a gente entender. Nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. E nós somos povo de Deus para um propósito: anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então, olha como é interessante que nós temos a responsabilidade de anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Nós temos essa responsabilidade de sermos testemunhas na nossa geração, nós temos essa responsabilidade de evangelizar, nós temos a responsabilidade de mostrar alguma coisa. Aí eu vou perguntar: será que realmente vai ser bom se nós nos isolarmos totalmente da cultura? Se nós começarmos a fazer escola só para crente, trabalho só para cristão, ônibus só para cristão? E quando eu digo isso, não é um problema nós termos uma escola confessional, por exemplo. Mas vai ser um problema o dia que a gente começar a proibir. Olha, se você não for cristão, você não pode entrar aqui. Olha só, se a nossa igreja virar uma igreja só para crente, só para batizado. Quem é batizado entra, quem não pode entrar. É isso? Não é isso, né? A gente precisa estar aberto e se relacionar com a sociedade no geral. É claro que isso implica em responsabilidades também, e isso implica em algumas dificuldades que a gente tem. Olha só, eu tentei colocar algumas coisas aqui. É, a resposta ela é anônima, né? E eu coloquei aqui: qual que é a sua maior dificuldade em evangelizar? Aí eu coloquei alguns temas aqui que eu acho que talvez a gente seja comum aí para nós, né? Primeiro, timidez. Aí você coloca se influencia ou se não influencia muito, se influencia muito ou se não influencia, né? Conhecimento bíblico, se você se sente, né, que tem alguns versos para você, alguns versículos para você citar. Terceiro, se você tem medo das perguntas que as pessoas vão fazer, se você tem medo de ouvir não das pessoas, tipo, você quer ouvir sobre Jesus? Não. Isso é meio chocante, né? Ou segundo, ou por último, se o seu testemunho você tem medo de não condizer com o que você está falando.
quando você chega e fala, olha, você precisa ser assim, você precisa ser assado, ó, na igreja é assim, você precisa seguir a Jesus, e alguém começar a apontar as suas falhas também. Às vezes você tem algumas questões, alguns de nós podem ter algumas questões que falam assim, poxa, não é um bom testemunho nesse sentido. E se eu for pregar, eu vou ser colocado à prova aí. Vocês estão aparecendo aí pra vocês? Vocês podem responder, por favor. Deixa eu ver. Vini, não tá dando pra responder. Não tá dando pra responder? O que tá aparecendo, hein? Deixa eu ver. A gente até coloca tudo, a resposta, mas não dá para enviar. Ih, deixa eu ver. Por que que tá acontecendo isso hoje, hein? Logo hoje. Deixa eu ver, dá um minutinho, deixa eu só... Ah, gente, faz o seguinte, atualiza a página, por favor. Dá uma puxadinha pra cima aí no celular de vocês, aí eu me atualizei aqui, parece que agora vai. Por favor. Agora foi. Obrigado, gente. Acho que agora tá indo aí, tá aparecendo as respostas, né? Estão aparecendo as respostas. É interessante porque a gente tem algumas dificuldades de evangelizar. Às vezes essas respostas... Acho que todo mundo entende, né? A gente fala muito sobre a importância, né, de nós evangelizarmos. Acho que todo mundo, de alguma forma, entende que isso é importante, né? A gente tem culto de conscientização missionária aí, mensal, né? A gente escuta sobre essa importância, mas às vezes a gente não pratica. E algumas coisas podem ser impedimento aí pra gente. Certo? Agora acho que todo mundo apareceu aqui, cara. Que legal. Tava alguma coisa travada aqui. Quando a gente atualizou, foi. Beleza, gente. Ó, muita gente falando sobre a timidez. Poucas pessoas têm medo de ouvir não. E as pessoas também entendem que o testemunho está condizente aí, né? Que não influencia tanto, né? Então, legal. A timidez, vocês podem conversar com o Júnior aí, que o Júnior é fera nisso. Vocês vão ver como ele já supera semanalmente, diariamente, a timidez dele. Ele é um exemplo bem bom pra isso daí. Eu conheci o Júnior bastante tempo e vejo como ele tem trabalhado nisso. Uma outra pergunta que eu coloquei: quais são as maiores críticas da sociedade para as igrejas? Quando vocês escutam a opinião de um não crente em relação à igreja, em relação a pastores, em relação à liderança, o que é que vocês mais escutam aí? O que vocês escutam que são os problemas? Quais são as acusações e os problemas que eles levantam, né? Sei lá, uma galera vai falar, uma galera vai falar a respeito de, sei lá, de dinheiro, outras galera vai falar que, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. O que vocês pensam aí, né? O que vocês escutam, na verdade, né? Vocês podem responder mais de uma vez aí. Ó, tá aparecendo algumas coisas. Igreja só quer dinheiro. Como a pessoa vai ser recebida na adaptação dentro da igreja. Os crentes são chatos. Preconceito. A rejeição da igreja com alguns grupos. Falta de inclusão. Legal. Tem algumas respostas já aqui. Quem quiser mandar pode continuar mandando. Que querem pegar o dinheiro dos fiéis, que são religiosos fechados demais. Acho que esse também é uma coisa que eu escuto bastante. Pastores com mau testemunho, rigidez, igreja só quer dinheiro. Puxa vida, né? A gente escuta mais ou menos as mesmas coisas. Então a hipocrisia de muitos crentes, poxa, isso daqui é muito verdade também. A gente escuta muito sobre a que às vezes vai na igreja e não muda nada. Se for pra ir na igreja e ficar igual tal pessoa, eu prefiro nem ir. A gente tem algumas questões assim, né? Certo? Ok? Olha, nós temos esse desafio, nós temos um desafio de contextualizar, né? Contextualizar aí o evangelho para poder pregar para as pessoas. Se nós abrirmos simplesmente a Bíblia e lermos um texto, sei lá, do Velho Testamento principalmente, nós simplesmente lermos um texto, as pessoas não vão entender nada. As pessoas elas vão ter muita dificuldade de entender. Mas só que nós precisamos, de alguma forma, traduzir esses princípios em questões práticas, né? Esse também foi um desafio. Eu não quero ser muito cansativo nisso, porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas esse foi um desafio da igreja primitiva. Quando Jesus ele dá a ordem, né, ele fala que vão receber a virtude do Espírito Santo, né, e serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Olha só como o evangelho está avançando e avançando em direção a outros povos. Com isso, precisaria, né, que tudo fosse muito mais explicado, que as coisas fossem, de alguma forma, traduzidas. Eu não digo tradução só
de linguagem, mas tradução de uma forma que seja pedagógica, que a pessoa consiga entender. Nós temos essa responsabilidade, mas não é responsabilidade só nossa. A igreja lá atrás, desde o começo, ela também teve essa dificuldade, tá bom? Então, todos imaginam que as gerações de cristãos, eles tiveram que, de alguma forma, não assim, mas tiveram que responder essas perguntas. Poxa, o que é que me dificulta pregar o evangelho? Quais são os impasses que eu tenho, tudo mais? Elas também tiveram que pensar como a gente está pensando hoje. Isso deve ser motivacional para nós. Imagina você pensar que os cristãos lá do primeiro século também tinham dificuldades para pregar. Eles tinham um desafio de pregar igual nós temos hoje. Olha só, lá atrás, né? O avanço do evangelho foi da seguinte forma: teve o mandamento, né? Serão as testemunhas, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois desce o Espírito Santo, Atos 2, em Pentecostes. Depois ocorre uma grande dispersão dos cristãos, motivados ali principalmente após a morte de Estevão. E esses cristãos que são dispersos, eles começam a se organizar em outros lugares. Esses cristãos que saíram, olha só, a gente sempre precisa lembrar disso. Quem faz a propagação do evangelho em grande volume, principalmente nesse primeiro momento, não são os apóstolos. São as pessoas que foram dispersas, são as pessoas comuns. A responsabilidade aí da pregação, o avanço do evangelho, ele se dá principalmente por pessoas comuns que começaram a levar esse evangelho. E é por isso que o evangelho começou a ser propagado aí em outros lugares, tá bom? Certo? Deixa eu só... Aí, beleza. Aí, olha só, tem esse livro aqui. Hoje eu coloquei algumas citações de livros aqui pra gente poder entender que são coisas que são bem tratadas aí por várias pessoas. Deixa eu sair daqui. Ó, é de Rodney Stark, o nome desse rapaz que escreveu. Ele é um sociólogo e ele escreveu um livro relendo, né, todo, assim, pensando de uma forma sociológica, né, de uma construção. Esse livro não é cristão, mas ele pensa de uma forma sociológica ali o desenvolvimento do cristianismo. Como o cristianismo, o subtópico, o nome do livro dele é O Crescimento do Cristianismo, né? Um sociólogo reconsidera a história. Ele tem um subtítulo que é muito legal, que é Como o Cristianismo saiu, né, de uma religião periférica do judaísmo, porque o cristianismo, no começo ali, ele é visto como apenas um pedacinho do cristianismo, ou do judaísmo, uma vertente bem pequenininha, mas com o tempo ele passou a ser a religião mais influente em todo o império, e hoje ela é a religião mais influente também no mundo. Como que teve isso? É muito interessante porque ele não está observando. Nós sabemos e nós atribuímos as questões que vão acontecendo também ao Espírito Santo, a Deus guiando a história, né? Mas ele vai mostrando as questões práticas também que são vistas. Olha como isso é muito interessante, essa visão desse cara. Ele não tem nada de cristão. Mas olha só. Ele comenta no livro dele que os cristãos no primeiro século, eles tinham valores diferentes. Por quê? Porque as comunidades greco-romanas, elas praticavam o aborto para controle populacional mesmo. Então, quando começava a ter muita gente, eles começavam a matar. Gente, se aborto hoje é uma coisa que mata a mulher, vocês imaginam isso lá no primeiro século. Olha só, olha que coisa. E esse daí começava a acontecer isso, e eles matavam. Olha, o pensamento dessa sociedade é um pensamento. Vocês vão saber bem, eu vou citar até um exemplo que é um pouco mais popular. Vocês lembram que lá em Esparta, os espartanos, eles matavam as crianças com deficiência porque os espartanos não poderiam ser fracos. É um exemplo. Mas várias pessoas, de todo aquele tempo, eles tinham esse tipo de pensamento, porque uma pessoa com deficiência, uma criança que nascia com problemas, ela é vista como amaldiçoada e eles começavam a descartar essas crianças. Sabe o que os cristãos faziam? Quando eles descobriam que as parteiras cristãs, viam que eles iam matar as crianças, ao invés dela matar, ela levava para os cristãos adotarem. Cara, isso ó, explode a mente. Imagina só. Olha o que tá falando. Cara, isso é muito moderno. Isso é muito moderno. Adoção, essa questão de você cuidar de uma criança com deficiência, com dificuldades, tudo mais, que nasceu com algum tipo de dificuldade. Os cristãos adotavam filhos que não eram deles. Olha só o valor totalmente contrário que estava fazendo. Uma outra coisa que acontecia era o cristão que falava: não aborta. Não aborta que a gente cuida. Não aborta que a gente cuida. Olha quantas vidas de mulheres eram salvas a respeito disso. Isso não faz sentido nenhum, gente. Era a sociedade do mais forte. Aquele que tinha mais força era o que comandava. Olha como a gente precisa refletir a respeito das coisas. Olha que legal. O livro, eu coloquei aqui o livro
A Política, de Aristóteles. Ó, um grande pensador, deixa eu até sair daqui pra vocês verem a capa, beleza? Nossa, um filósofo super influente, certo? Olha a citação que ele vai colocar. O livro A Política dele, ele vai mostrar um modelo, né? Um modelo de política que ele pensava que era o ideal. Olha o que ele vai dizer. No ventre da mãe, os filhos recebem como os frutos da terra a impressão do bem e do mal. Sobre o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei que decida os que serão expostos e os que serão criados. Olha só, as crianças que expostas aqui são abandonadas. Deve haver uma lei das crianças que serão abandonadas e as que serão criadas. Não seja permitido criar nenhuma que nasça mutilada, isto é, sem algum de seus membros. Determine-se, pelo menos, para evitar a sobrecarga do número excessivo, se não for permitido pela lei do país abandoná-las, até que número de filhos se possa ter, e se faça abortarem as mães antes que o seu fruto tenha sentimento e vida, pois é nisso que se distingue a supressão perdoável do que é atroz. Olha o pensamento de Aristóteles naquele tempo: mata as crianças, coloca um limite de crianças que pode ter, se tiver mais aborta. Se essas crianças, por mais que esteja dentro da quantidade permitida, se nasceu mutilada, abandona ela. Cara, como que abandona uma criança à própria sorte? Olha só, gente, a gente estuda Aristóteles na escola. A gente estuda Aristóteles pro pré-vestibular, pro vestibular, a gente estuda Aristóteles para tudo. Isso é cultural, isso tá incumbido na nossa sociedade. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar disso, porque essa parte ruim as pessoas nunca vão falar, gente. A gente precisa aprender a pensar. Pensar fora da caixa. Pensar além do que as pessoas estão falando pra gente. Eu não tô dizendo que Aristóteles não foi um grande pensador. Foi, ele era um cara medieval, tudo bem. Era uma outra realidade. Mas isso ninguém nunca vai dizer. Ninguém nunca vai dizer. As pessoas vão tratar o cristianismo como se fosse uma religião brutal. Nossa, porque é bruto, porque a mulher tem que ser submissa ao homem, o cristianismo é machismo. As pessoas vão começar a falar coisas assim. Absurdo, gente, era uma realidade totalmente diferente. Olha como as pessoas, os cristãos do primeiro século, revelavam um valor muito diferente. Cara, eram cristãos que revelavam valores totalmente diferentes. Mulheres que morriam e os cristãos decidiam: não abortem, a gente vai cuidar delas. Cristãos que deixavam de ter filhos, cristãos que não podiam ter filhos adotavam filhos de outras pessoas. Cara, isso a gente precisa começar a pensar além. Aristóteles só não tá bom pra vocês? Platão, livro dele, A República, livro de vestibular, tá? Vamos lá, ó. Olha o que Platão tá falando. Pegarão então nos filhos dos homens superiores e levá-los para o aprisco, para junto de amas que moram à parte, num bairro da cidade. Os de homens inferiores e qualquer dos outros que sejam disforme, escondê-los-ão num lugar interdito e oculto como convém. Cara, eu coloquei um trecho aqui, eu queria ler o capítulo inteiro, mas não dá. Platão, o que ele tá dizendo aqui? Olha só. Pessoas que são inteligentes, pessoas que são ricas, pessoas que são fortes, pessoas que têm atributos que podem somar com a nossa república, que podem somar com a nossa nação. Essas crianças, filhos dessas pessoas, elas vão ser inteligentes, elas vão ser fortes, elas vão ser bonitas, vão ser ricas. Essas pessoas nós vamos criar. As crianças que nascerem de pobre, as crianças que nascerem de gente fraca, de gente doente, de gente burra, meu, seja o que for, pessoas que não somam tanto com a sociedade, tira essas crianças pra lá, cara. Não deixa elas ficarem aqui reproduzindo. Colocam elas à marginal, cara. Olha que legal. Você tá colocando as pessoas que são pobres. Olha que legal. Olha a origem do termo. As pessoas que são pobres, as pessoas que são fracas, as pessoas que são tiradas da sociedade, elas são colocadas à periferia da sociedade. Isso não parece, cara. Isso é um filósofo que é muito influente do seu tempo, um filósofo que nos influencia até hoje. Era o pensamento daquela época. E os cristãos o que estavam fazendo? Adotando essas crianças que eram largadas de canto. Isso a gente precisa saber. Olha o valor que os cristãos estão mostrando dentro da sua sociedade. É por isso, quem está falando isso não sou eu. Não sou eu. Quem está falando isso, Rodney Stark. Olha só, o cara que é um sociólogo, não é cristão, não é nada. Ele está lendo por que os cristãos caíam. A gente vai ler lá em Atos que os cristãos caíam na graça do povo. Por quê? Porque os cristãos eram pessoas boas e que mostravam valores que são modernos, mesmo numa sociedade totalmente medieval, totalmente antiga lá, tá? Seguindo, uma outra coisa que os cristãos faziam era a monogamia e o casamento, né? A fidelidade dentro do casamento. Então, naquela época, os homens se deitavam com quantas mulheres fosse possível. Era normal.
Mas só que os cristãos não, os cristãos viviam apenas com as suas mulheres. Os cristãos, eles tratavam a vida com monogamia, numa vida totalmente diferente, cara. Olha só como os cristãos mostravam esse valor. E por isso, os cristãos eram reconhecidos. Não sou eu quem estou dizendo, mais uma vez, Rodney Stark, ok? Seguindo, o terceiro aqui, os cristãos, eles tinham um cuidado com as viúvas. Era muito interessante porque as viúvas, até hoje elas são, né? Até hoje as viúvas, elas são alguém, uma classe sensível, né? Um pouco mais vulnerável da sociedade. Vulnerável é uma boa palavra. Elas são um pouco mais vulneráveis porque geralmente são idosas, que não têm mais maridos, e nós estamos numa sociedade moderna. Acho que se a gente falar em 90, talvez, sei lá, muitas mulheres hoje, eu não vou nem chutar um valor, mas muitas mulheres trabalham. Você vai conseguir arrumar um emprego. Existem empregos para mulheres hoje na nossa sociedade. Naquela época não existia. E olha só, por isso eles entendiam que as viúvas, elas atrapalhavam o desenvolver da sociedade. E os cristãos, e aí o império chegou em alguns momentos, inclusive, que eles decretavam que as mulheres tinham que casar. Elas tinham 2 anos para casar. 2 anos, né? Cadê? Ela sofreu uma pressão social e o imperador Augustus, ele decretou que as viúvas, elas tinham que casar em 2 anos, senão tinham que pagar multas. E olha que louco, olha que louco. As mulheres que eram viúvas, elas ficavam com a herança do seu marido e elas tinham pressão social para se casar de novo. Por mais que fosse rica, por mais que não quisesse, tinha que casar. Quando essa mulher casava, a herança dela era passada pro novo marido, cara. Então você imagina que a mulher um marido que trabalhou a vida inteira, morreu, deixou a herança para sua esposa, para ela ficar bem, ficou viúva. Ela tem que se casar. Um outro cara vem e casa com ela. Esse cara que vem e casa com ela fica com todas as posses. Esse cara que vem e casou com ela é um cara que se deita com um monte de mulher. Esse cara que vem, casou com ela, tomou as posses dela, agora ele começa a destratar essa mulher. E com o tempo ela começa a ficar marginal da sociedade de novo. E sabe o que os cristãos faziam? Os cristãos, eles cuidavam das viúvas. O cristão, ele não fazia pressão para as viúvas casarem. Ele fala, ó, irmã, casa se você quiser. Mas só que fica tranquila que a igreja vai te apoiar. Cara, isso é muito legal, isso é muito moderno. E isso daí é uma realidade que foi tratada inclusive por Tiago. Ele vai dizer assim, que a religião pura e imaculada para com o Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Um mandamento bíblico falando a respeito de órfãos e viúvas que era aplicado, radicalmente no meio da sociedade. É isso que impulsionava o cristianismo a crescer tanto. É isso que levou o cristianismo de uma sociedade, de uma religião marginal, periférica do judaísmo, até uma religião tão influente. As pessoas, elas viviam os princípios e aplicavam, a toda força no meio da sua sociedade. Beleza? Cara, nós podemos ser assim. Nós podemos ser assim. Nós precisamos pensar assim. Como ser tão relevantes igual essa igreja era, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, já que a gente está falando que a gente precisa ser assim, quais são os valores distorcidos em nossa sociedade? Na opinião de vocês, quais são os maiores problemas que vocês veem no meio da nossa sociedade? Falando de questões morais, falando de questões comportamentais, falando de desigualdade social, política, seja o que for, violência, coisas que vocês vão pensar. A realidade daquela galera, gente, alguém naquela época, alguém parou e conversou entre eles. Falou assim, gente, vocês estão vendo que estão abandonando as crianças na rua? Gente, irmã Maria, não pode acontecer isso, irmã Maria. Vamos pegar essas crianças para cuidar. Alguém começou a fazer isso. As pessoas começaram a refletir sobre os problemas e começaram a trabalhar de uma forma a solucionar aquilo. Trazer um valor cristão numa sociedade totalmente deturpada. Quais são os valores que a gente precisa, que a gente pode confrontar, né, em meio à nossa sociedade? O que a gente pode pensar? Legal, ó, tem 3 respostas aqui. O preconceito entre as pessoas, o preconceito entre as pessoas e entre elas, o amor, o respeito aos mais velhos. Legal, boa coisa, o amor também, novamente. Bom. Existe uma porção aí de valores que a gente precisa, que vão totalmente contra, né, na nossa sociedade aí. Vou esperar vocês responderem mais um pouco. Vocês estão conseguindo responder? Agora estão, né? Tá chegando as respostinhas aqui. A fidelidade de um casal, a diversidade de ideias, arte, corrupção, compreensão, relacionamento familiar. Legal, todas essas coisas estão
bem quebradas aí no meio da nossa sociedade. Alguém escreveu uma pergunta, uma resposta bem grande aqui, ó. Legal. Racismo, preconceito, abandono infantil, bacana, abandono infantil, bacana, respeito, educação, gentileza, honestidade, fidelidade, paz. Todos esses valores estão quebrados aí na nossa sociedade. Respeito, ganância por dinheiro, amor, novamente. Algumas respostas aqui. Gente, ótimo, ótimo. Vamos seguindo. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Beleza, a gente já sabe dos problemas. Eu quero perguntar pra vocês sobre 4 coisas aqui. O quanto vocês conhecem cada um desses termos? Pode responder aí. Sejam bem sinceros, por favor, nessas respostas. Vocês já ouviram o termo igreja amigável ou sensível ao que busca? Vocês já ouviram esse tipo de pensamento? Ou esse ensino da hipergraça? Vocês já ouviram a respeito disso? Vocês já ouviram falar sobre igrejas pragmáticas e de desigrejados? O quanto você conhece a respeito disso, né? Você conhece bem, você não conhece, você conhece mais ou menos. Faz uma pontuação aí, vai de 1 a 5. Por favor. Legal, a maior parte aí mais ou menos na metade aí, né? Desigrejados um pouquinho mais, as pessoas escutam. Hipergraça também é um pouquinho mais comum, né? Igreja amigável, sensível ao que busca, também tá por ali. Igreja pragmática lá atrás, né? Esse termo é o menos comum mesmo. Mas é o menos comum em termo, mas talvez seja o mais comum na prática aí. Certo? Beleza. Ó, vamos começar a falar. Tem esse livro aqui, eu acho esse livro muito interessante. Ele é um livreto, ele deve ter, sei lá, 20, 25 páginas. Talvez o Júnior lembre melhor que eu aí. Acho que tem 25 páginas. É um livreto, a gente tem o PDF deles. É muito legal porque o pastor Pedro Pamplona, ele é um pastor lá do Ceará, né? Fortaleza, no Ceará. E ele é muito bacana, ele trabalha com jovens assim. Poxa, sigam ele, vocês vão ver quantas coisas interessantes que ele ensina. Mas ele escreveu esse livreto, até pegando alguns exemplos de igreja americana, para falar a respeito disso, mas ele usa bastante o termo e explica bem o termo de igreja amigável. O que é? Ou essa igreja amigável ou sensível ao que busca, é uma igreja que pensa em moldar o seu esquema, moldar todo o seu formato para uma igreja que seja totalmente comum para as pessoas que entram. Então vamos pensar, poxa, primeira coisa, as pessoas usam terno na nossa sociedade? Não. Então tira. Qual que é as pessoas... Meu, qualquer coisa. Que tipo de música as pessoas escutam? Ah, as pessoas hoje escutam muito, sei lá, Coldplay. Então, poxa, vamos fazer playlist só com Coldplay. Qual que é a cor que é comum pra galera aí, que fica confortável? Ah, é tal cor. Qual é... pra vocês terem ideia, e as igrejas americanas, algumas igrejas, elas fazem bastante isso. Tem bastante igreja brasileira também que faz isso. Cara, faz uma pesquisa de mercado, ela determina um público-alvo para a igreja. Elas aplicam todas as questões de administração, de marketing, que são necessárias para moldar a igreja, para que a igreja seja certeira para aquela galera. Então, a linguagem do pastor, o tipo de... imagina, se é para uma igreja que é um público-alvo de jovem, não pode ter um pastor velho. Tem que ser um pastor descolado, tem que ser um pastor novo. O tipo de coisas tem que ser assim. Mas e os velhos? E as crianças? E as outras pessoas? Não, essas pessoas vão ter que se adequar. Mas na realidade eles vão traçar um público-alvo e elas vão trabalhar para aquelas lá. De alguma forma, toda a igreja é bom que ela seja amigável aí, né? Ela tenha essa relação com a cultura. Entretanto, o método que é aplicado aqui, ele é muito problemático. Cara, por que se a gente começar a colocar na nossa cabeça que a gente tem que se adequar totalmente às pessoas que estão lá fora, a gente vai viver a vida inteira, primeiro, correndo atrás do rabo, porque toda hora muda a realidade das coisas. Segundo, a gente vai fatalmente deixar de ouvir a vontade de Deus para cumprir e ser bem visto no meio da nossa sociedade. Existem uma porção de coisas que são problemáticas demais em relação a isso. Eu não estou dizendo que é um problema nós nos adequarmos à cultura. Nós temos algumas adequações. Olha só, o pastor Josinaldo, ele é pastor no Gardênia. E ele era pastor na África também. A igreja que ele tinha na África era um formato. A igreja que ele tem no Gardênia é um formato totalmente diferente. Não adianta você querer implantar uma cultura, que isso é uma coisa que muita gente faz ainda. Implantar, por exemplo, sei lá, uma cultura europeia
no meio de Salvador, lá no meio da Bahia, cara. Não adianta você querer implantar uma cultura europeia lá no meio no meio da África, no meio do norte da África, que era onde ele estava. A realidade e a cultura, ela pode ser adaptada. Entretanto, se isso for o centro da igreja, se em todo momento o nosso grupo de jovens pensar apenas como que a gente vai ser legal pros outros, como que a gente vai ter vergonha de dar glória a Deus dentro da igreja. Ninguém mais vai falar em línguas. Ninguém mais vai orar em voz alta. Porque orar é esquisito para nossa sociedade. É por isso que a realidade dessas igrejas, elas ficam tão fluidas. E essas igrejas, se vocês olharem, elas caminham e trilham muito forte assim para ser uma igreja que você, poxa, não tem muita diferença de um ambiente de uma faculdade, por exemplo. Porque repito, não é um problema a adequação. Entretanto, essa linha de igreja amigável, essa linha de igreja que é sensível ao que busca, ela vai fatalmente dar um tiro no pé, vai se preocupar tanto com as pessoas lá fora e vai deixar de se preocupar com a vontade de Deus. Olha só, um outro tema aqui que é importantíssimo, geralmente está até ligado a essa igreja, esse tipo de igreja amigável, que é a hipergraça. Eu penso também que o termo hipergraça ele não é o mais certo para definir isso daqui, porque a graça de Deus ela é hiper, super e tudo mais, a graça de Deus é excelente, mas só que é um movimento que eles buscam, fizeram uma divisão da graça de Deus. Eles falam só da graça que perdoa, e eles não falam da graça que transforma. A gente falou um pouco sobre graça transformadora lá atrás, na nossa apostila do Amar. A gente falou um pouco a respeito disso, mas, gente, vocês vão perceber. Hipergraça é um termo meio diferentão, mas só que vocês vão ver que isso não é só para um pastor que só ele vai subir e vai falar assim: olha, peca, fica à vontade que Deus te perdoa e pronto. Mas isso tá muito ligado às pregações que a gente enxerga de pessoas que pregam somente a respeito do perdão, não pregam sobre arrependimento, não pregam sobre mudança de vida. Você vai ver que tem muita igreja que, poxa, venha como está, beleza, tem que vir como está mesmo, mas você precisa ter mudança no decorrer da sua vida. Você vai ver que essas igrejas, tem muitas igrejas que são igrejas de famosos, por exemplo. Você vai ver que os famosos, eles cultuam naquela igreja, fazem parte daquela igreja, fazem parte da membresia da igreja, mas eles não apresentam mudança nenhuma nas suas vidas. A gente vai ver que um caso. Bom, eu não gosto de citar muito caso assim, mas eu vou citar esse caso. Poxa, a gente vai ver o Justin Bieber vivendo a vida dele normalmente. E ele vivendo a vida dele normalmente. Ele abrindo uma franquia, uma loja, alguma coisa assim, de venda de droga, de maconha. Abrindo uma franquia nesse sentido. Cantando na igreja, cantando fora, sendo flagrados em baladas e tudo mais, mas tendo total liberdade dentro da igreja. Isso daí, a gente vai ver diversos e diversos jogadores de futebol, cara. A gente vai ver, se você perguntar para um monte de jogador de futebol, eles são cristãos, fazem parte de igreja, eles são bem recebidos dentro das igrejas que eles vão, mas eles não são nunca exortados para uma mudança. Essas pessoas, elas têm que vir da forma que elas vêm e elas continuam e podem viver da vida delas da forma que elas quiserem. Cara, isso é maluco, mas tem muita gente e existem muitas igrejas que elas fazem isso. De alguma forma, elas tentam alargar a porta de entrada e elas não confrontam nunca as pessoas, e por isso que essas igrejas enchem tanto, né? Porque as pessoas vão lá para se sentir bem, né, dentro dessas igrejas. Certo? Olha só, esse não é um problema, apesar de eu citar diversos casos que são modernos, esse não é um caso moderno. Judas, na carta de Judas, vai estar falando assim: olha só, alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Cara, Deus perdoa pecados? Sim. Pecado, se arrepende, Deus vai te perdoar, se arrepende de todo o coração, tem perdão pra você. Isso é verdade. A graça de Deus é incrível. Mas a graça de Deus ela é poderosa o suficiente para transformar os nossos corações através da ação do Espírito Santo. Uma coisa não se separa da outra. Nós vamos ter um arrependimento verdadeiro, Deus vai nos dar perdão, mas um arrependimento verdadeiro vai exigir de você uma mudança de caráter, uma mudança de vida. E isso nunca é pregado numa igreja assim. Ela sempre vai pregar: tá perdoado, tá perdoado. Isso vai parecer com aquela cultura antiga que se tinha em meio muito do tempo do catolicismo, das pessoas que iam lá nos domingos e se confessavam pro padre: padre, eu matei, padre, eu fiz isso, padre, eu fiz aquilo, e no outro domingo elas iam lá e confessavam da mesma forma.
Nós não podemos ser assim. Essa é uma realidade que está no meio da nossa sociedade. Tá ok? Certo? Terceiro, nós vamos falar sobre o pragmatismo. Eu coloquei até uma definição do Aurélio aqui, que ele fala que é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. É uma corrente teológica do século XIX, assim, na verdade é uma corrente teológica mais formada no século XIX, mas que tem raízes em correntes filosóficas mais antigas, né, como darwinismo, humanismo e relativismo. O que ela vai falar? Que se a gente vai ouvir isso traduzindo, se é bom, se faz bem, é bom. Se te faz feliz, é bom. Entendeu? Essas coisas elas vão entender. Você já ouviu que tem igreja que fala, poxa, enquanto vocês estão falando, nós estamos aqui ganhando almas. Aí você vai falar, se você for falar em qualquer igreja dessas que pregam a respeito de hipergraça, elas vão falar, enquanto vocês estão falando, nós estamos aqui enchendo a nossa igreja. O método, ele é validado pelo resultado. Então o resultado é visto. A igreja está enchendo? Os cultos estão rolando? Está enchendo de coisas? Então segue. E não pense que isso é um problema exclusivo de outras igrejas, não. Assim, no geral, igrejas muito distantes da gente. A gente também é tentado o tempo todo a viver uma vida meio pragmática, assim, dentro da igreja. Porque, poxa, o Vinícius, ele é um cara que, poxa, maltrata a Tainá, cara, é um péssimo pai. O Vinícius é um cara que dá mau testemunho. O Vinícius é um cara terrível, mas, poxa, ele prega bem, cara, ele toca bem, poxa, ele traz pessoas pra igreja, cara. Isso não é suficiente, gente. A filosofia desse pragmatismo, desse resultado, o resultado é o que importa, não vai servir pra gente. Olha que legal. Olha o que John MacArthur vai falar. Ele vai falar que pragmatismo é a noção de que se o significado ou valor é determinado, que o significado ou valor é determinado pelas consequências práticas. É muito similar ao utilitarismo, a crença que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para um pragmatista ou utilitarista, olha só, se uma determinada técnica ou curso de ação resulta no efeito desejado, ou seja, se o que você faz está enchendo a igreja, por exemplo, a utilização desse tal recurso é válida. Se parece não produzir resultados, então não tem valor. Olha que legal. Por quê? Porque de fato todos somos um pouco pragmáticos. Nós precisamos toda vez avaliar a nossa vida, ver, poxa, o que eu tô fazendo tá dando certo? Não tá? Poxa, estamos fazendo o encontro dos jovens na terça-feira, jovens adolescentes. Tá entrando alguém? Não tá entrando ninguém. Pode ser, a gente talvez vai falar, poxa, o melhor formato não é esse. De alguma forma, a gente precisa pensar no prático. Entretanto, se tudo que a gente fizer, a gente só pensar no resultado, a gente vai ter algum problema. Olha só que legal. O livro de Jó. Jó 1 vai falar assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era uma pessoa ruim? Não. O testemunho de Jó é bom. Jó era temente a Deus. A vida de Jó, os resultados de Jó foram bons? Cara, Jó teve catástrofe atrás de catástrofe. Pelo pragmatismo, pela visão de resultado que nós temos, então não é bom. Então nós devemos concluir que não é bom ser íntegro, não é bom seguir a Deus. Bom mesmo é ser injusto, porque os injustos estão indo bem. Nós não podemos entrar nessa prática aí de só observar os resultados. Porque se nós fizermos isso, nós vamos dizer, a vida de Jó foi uma porcaria. O exemplo de Jó não me serve. Mas nós não podemos entrar nesse rolo compressor aí que só enxerga os resultados. Tá bom? Por último, eu vou falar sobre os desigrejados. Esse daí já é bem mais comum para vocês. E eu acho interessante. Por quê? Porque eu fiz questão de colocar nessa ordem. Eu estou colocando 3 problemas em modelos de igreja. Igrejas que têm o problema que pensam em se moldar, né, totalmente a sociedade. Igrejas que pregam a hipergraça e não pregam a transformação de vida. Ou também igrejas que são pragmáticas, só pensam em resultado e tudo mais. Sabe o que as pessoas pensaram? Poxa, se a igreja tem tanto problema assim, pra que eu vou na igreja? Então hoje tem um grande movimento de pessoas que elas pensam, eu sou cristão, mas eu não frequento igreja nenhuma. Olha só, a definição aqui, eu até pesquisei um artigo para pegar essa definição e coloquei certinho aqui. São pessoas decepcionadas com o modus operandi da instituição. Elas recusam-se a congregar, pois não acreditam mais na relevância da igreja institucional.
Eles acreditam que igreja não precisa, não tem templo, não pode, não tem pastor, esse modelo tudo não serve e tudo mais. Segundo, são aqueles que defendem um cristianismo sem a instituição e a necessidade de sair da igreja para poder encontrar a Deus. Então eles pensam, poxa, dentro da igreja eu não vou achar a Deus, eu não preciso desse cristianismo institucional e eu posso viver na minha casa, lendo a Bíblia e eu vou ser um cristão e tá tudo bem. Esse movimento é muito grande, cara. Olha só, 21,8% dos cristãos que se declaram cristãos, essa é uma pesquisa do IBGE, tá? 21,8% dos cristãos, eles não estão em nenhuma igreja. Eles não fazem parte de nenhuma denominação. Esse 21,8% ele significa ele representa 9,2 milhões de cristãos que não cultuam regularmente. Nos Estados Unidos, já é uma pesquisa de um órgão americano, 20 milhões de pessoas elas são consideradas desigrejadas aí. 9,2 milhões de cristãos, ditos cristãos, eles não fazem parte de nenhuma igreja. A igreja dá problema, gente? A igreja dá problema. Todo mundo que é cristão há algum tempo, que faz parte de alguma coisa na igreja, que já fez parte de algum grupo ou faz parte de algum grupo, conhece alguém que saiu chateado com a igreja, alguém que acha que a igreja pisou na bola, alguém que saiu chateado com o líder, alguém que... Todo mundo conhece. Isso é verdade. A gente não pode negar. Entretanto, olha como isso é interessante. Isso já é um problema que não é nosso, não é só da nossa geração. Lá no comecinho, ainda na igreja primitiva, o autor de Hebreus ele já adverte os cristãos daquela época. Ó, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir. Algumas traduções vão estar, não deixemos de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Poxa, gente, todo mundo conhece, cara. Não adianta a gente entrar nessa pilha de que a igreja não funciona, de que as coisas aqui não funcionam, porque o mandamento é para que a gente cultue junto. Olha só, é uma advertência clara aqui. É para motivar. Motivar é quem? Motivar quem tá desmotivado, meu. Como que a gente vai fazer encorajar quem tá desencorajado? Mutuamente. O Júnior falou sobre mutualidade, um ajudando os outros. Para quê? Pra gente viver uma igreja plural, né? Uma igreja com várias pessoas, uma vida em sociedade. Nós falamos lá atrás do Pai Nosso, né? Não é só um Pai meu, não. Não dá pra viver assim, isso não faz sentido nenhum. Mas é uma realidade. Certo? Eu separei aqui legal. Eu quero comentar uma coisa só a respeito daqui dos problemas da igreja, né? Que eu citei. Vou até voltar para esse slide aqui. Todo mundo já conhece alguém que teve algum tipo de problema. Mas se nós pensarmos, depois vocês podem ler, eu não coloquei aqui com medo de que não desse o tempo, mas se vocês olharem lá em Atos 6, vai acontecer a instituição dos diáconos. Por quê? Por que se institui diáconos? Logo no comecinho, Atos 2, já vai descer o Espírito Santo, as pessoas começam a cultuar ali. 4 capítulos depois, Atos 6, já começa a ter problema. Por quê? As viúvas de fala grega, as viúvas que não moravam ali em Jerusalém, o que acontecia? Todo mundo ficava por ali, as pessoas vendiam suas propriedades, vendiam as coisas, doavam, ofertavam, e essas coisas eram divididas entre as pessoas. Logo no comecinho, as viúvas gregas já vão falar assim, poxa, a gente não tá recebendo, a gente tá ficando por último na fila da distribuição da comida, todo dia, cara. Distribui pra judeu, distribui pro amigo, distribui pra não sei quem, e depois chega em mim e não tem mais nada. Atos 6, tá lá, vocês podem ler. Elas vão se queixar a respeito disso. São os judeus, as viúvas judias, né, de fala grega, né? As viúvas judias que moravam fora de Jerusalém. Elas já estão reclamando daquilo. Sabe o que eles fazem? Eles instituem diáconos. Melhora a igreja. Avança, cria uma estrutura. Se organiza. Claro, tudo é guiado por Deus. Essa solução é uma solução guiada por Deus. Mas só que nós precisamos pensar, poxa, alguém se sentiu abandonado dentro da igreja, poxa, a gente precisa ajudar, cara. A gente precisa pensar em soluções dentro da nossa igreja para auxiliar as pessoas que chegam aqui e não conseguem se enturmar. Tem gente que chega na nossa igreja e é tímido. Tem gente que chega na nossa igreja e fala com todo mundo, mas tem gente que vai ficar na sua. E aí nós precisamos pensar, poxa, como que nós vamos criar um jeito de enxergar essas pessoas? Eu brinco com o pessoal lá na turma do Amar no domingo, que eu falo assim, poxa, quantas vezes vocês foram recebidos na igreja? Tem gente que fala assim, poxa, eu vim 10 vezes já, e depois a pessoa ainda chega em mim e fala, ô irmão, você é novo aqui. É verdade. A gente faz isso.
Talvez isso chateie alguém, não sei, mas talvez não, também as pessoas levem na brincadeira, aparentemente muita gente não liga, mas só que nós precisamos estar atento com isso. Como que nós vamos fazer? Não dá pra vocês pensar que o Wesley vai conseguir ver todos os jovens, não dá pra vocês pensar que eu e a Tainá vamos ver todos os adolescentes, vamos sentir falta de todos os adolescentes. As pessoas vão crescendo. Poxa, no grupo de jovens acho que tem 60, 70 pessoas. Como que cuida de todo mundo? Enxerga todo mundo? É difícil. Nós precisamos viver juntos, mutuamente, encorajando uns aos outros. O problema não é para nós abandonarmos a igreja. Nós devemos viver de um jeito de melhorar, trabalhar, criar estruturas e executar, né, amadurecer como igreja, tá bom? Por último, eu coloquei aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, que nós devemos apresentar as virtudes, nós devemos nos preparar para responder e buscar soluções bíblicas. E agora, como nós vamos fazer isso, né? Primeiro, nós precisamos apresentar as virtudes daquele que nos chamou. Não foi esse o texto que nós lemos? Nós precisamos fazer isso. Como nós podemos fazer isso? Esse é um passo para nós sermos uma igreja relevante. Esse é um passo para nós sermos um grupo de jovens relevante. Esse é um passo para nós sermos um grupo de adolescentes relevantes. Nós precisamos fazer isso. Apresentar as virtudes de Jesus. Apresentar valores diferentes. Foi isso que a igreja fez lá atrás e é esse o método que Deus nos deixa. Nós precisamos, primeiramente, avaliar o nosso testemunho pessoal. Esse é um tipo de coisa que nós precisamos trabalhar. Anunciar as virtudes não é só como igreja, no geral. Esse é um resultado, mas é um resultado de várias pessoas que apresentam virtudes de Cristo no dia a dia. Senhor, hoje eu preciso melhorar. Senhor, eu teria coragem de renunciar a alguma coisa minha pelo reino? Por alguém que precisa? Eu tenho coragem de dividir meu lanche? Sei lá, cara. Eu tenho coragem de dar o lugar no trem pra alguém? A gente não tem coragem de fazer nada. A gente tem coragem de fazer o mínimo só. Então a gente precisa primeiro começar a pensar no nosso testemunho pessoal. Segundo, nós precisamos discutir os problemas que nós vemos com os nossos líderes e pastores. Se vocês começarem a enxergar um adolescente que chega na igreja e não é visto, um jovem que chega na igreja e não é visto, chega no líder e conversa, fala, ó, vamos pensar num jeito, cara, da gente pensar isso. Se alguém chegar e fazer algum questionamento, alguma reclamação da igreja pra você, conversa com seus líderes. Encoraja a pessoa, fala, não, deixa isso de lado, cara, as coisas vão melhorar, às vezes a gente erra mesmo, mas é bom a gente estar junto. Chega no líder e fala, ó, a gente pisou na bola, cara. A gente errou com isso, a gente errou com aquilo. Poxa, foi aniversário da pessoa, a gente nem falou nada, cara. Então a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa discutir isso com os problemas com os líderes e pastores. Não é jogar mais gasolina na fogueira. Isso não adianta nada. E terceiro, orar a Deus pedindo coragem. Nós precisamos pedir, Senhor, me dá coragem para fazer o que é certo. Imagina você ter que confrontar um monte de questão aí que são do dia a dia. Cara, nós precisamos de coragem para apresentar essas virtudes. Segundo, nós devemos nos preparar para responder às questões do nosso tempo. Nós estamos falando aqui sobre... Cara, se você olhar o Caio Fábio, que é um dos principais pensadores brasileiros aí a respeito do movimento dos desigrejados, cara, ele é um crânio, cara, muito inteligente, cara. Você conversa com ele, o cara sabe grego, sabe hebraico, sabe tudo. Você conversar com ele, você se perde. Cara, imagina que tem mais um monte de gente aí que sabe um monte de coisa e vai defender a posição muito bem. Nós precisamos se preparar para isso. Como nós vamos nos preparar para isso? Para responder essas questões da sociedade? Primeiro, uma rotina de leitura bíblica. Nós precisamos ler a Bíblia. E acredite, nós vamos ler e aprender os princípios bíblicos. E os princípios bíblicos vão nos ajudar a resolver problemas que são modernos. Olha só que nós estamos falando lá, cuidar de órfão, cuidar de viúva, cuidar de pessoas é uma coisa que já é instruída lá atrás e é moderno hoje. Nós precisamos observar os exemplos da história da igreja. Hoje a gente viu alguns exemplos, são poucos, nossa, muito pequeno, mas só que nós precisamos ver como as pessoas lidavam com os problemas da sua época. E aí nós vamos lidar de alguma forma, tirar algum exemplo daí. E terceiro, nós devemos orar a Deus pedindo sabedoria. Senhor, me ensina a responder essas coisas. É muito difícil, mas eu preciso da sua ajuda. Terceiro, longe da Bíblia, toda solução é apenas um embaraço. Olha que legal. Uma igreja amigável. Ninguém tá falando aqui que estão montando uma igreja para roubar ninguém. A princípio pode nem ser. Mas tem gente que de boa vontade faz um monte de coisa errada. Uma igreja amigável, uma igreja que é prática. Poxa, estão pensando em encher a igreja, vamos trabalhar pro reino, tá seguindo. Poxa, as questões da hipergraça, vem pra cá, Deus te perdoa, é motivar as pessoas a seguir a Deus. As questões dos igrejados também, poxa, não dá mais aqui, vamos pensar em alguma coisa. Pode ter muita coisa aqui, às vezes a intenção até que é boa. Mas longe dos princípios bíblicos, gente, a gente só faz cagada, meu.
Desculpa a palavra, mas a gente só faz coisa errada. É embaraço mesmo. A gente se perde nos problemas disso mesmo. Quando a gente começa a trazer soluções nossas para as coisas. Para isso, então, nós precisamos nos aprofundar nos princípios bíblicos, exercitar as discussões com os irmãos. Poxa, a gente precisa ter mais momentos para conversar. Eu converso muito com a Mari, eu converso um pouco mais com a Nicole também, converso muito com o Júnior. A gente exercita muito, assim, pensando a respeito de algumas coisas. E é bom, cara, é bom, a gente pensa, poxa, como que eu vou responder isso? Como que eu vou responder aquilo? E se a gente não souber, a gente procura alguém mais sábio, mais que sabe mais que a gente. E a gente vai conversando e vai aprendendo mais. E terceiro, a gente precisa avaliar os nossos métodos. Será que os métodos que a gente está implantando nos nossos departamentos, os métodos que a gente está implantando nos ministérios de serviço aí, eu sei que muitos de vocês estão envolvidos em muitos lugares, os métodos que a gente está aplicando como igreja, são métodos que são bíblicos de fato? Ou será que a gente também está criando alguma coisa que a gente está dando tiro no pé? Então a gente precisa estancar essa sangria aí se a gente tiver um problema assim. Então a gente também precisa avaliar esses nossos métodos aí. Tá bom? Esse é o último slide. Falei bastante hoje, gente. Deixa eu só mudar aqui. Aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer dizer, tem uma pergunta no aqui no aplicativo. Deixa eu ver aqui qual que é. Como conseguir ter o hábito de ler a Bíblia diariamente? Legal. Essa pergunta aqui tá aqui. Olha, a princípio, precisa ter disciplina. É igual ir pra academia, meu. Precisa marcar horário, precisa falar, eu vou fazer 10 dias sem errar, eu vou fazer 20 dias sem errar. E com o tempo você vai perceber que essas coisas começam a se tornar mais práticas. Mas no começo precisa trabalhar, meu. Precisa colocar alarme no celular, precisa marcar horário igual ir pra academia. Quem já foi pra academia sabe. Poxa, você precisa no começo, você vai na força do ódio, cara. Depois vai melhorando um pouquinho. E ler a Bíblia você vai ver que depois vai melhorando, porque você começa a aprender mais, né? Essa é uma boa coisa. Usar devocionais também é bom. Reler as palavras que foram lidas no final de semana, no culto. Reler as aulas que vocês participarem. Todo esse tipo de coisa ajuda a gente aí. Às vezes a gente desanima muito de ler a Bíblia porque a gente lê e não entende nada, né? Então, utilizar um devocional é bom, utilizar aulas é bom, utilizar a pregação do domingo é bom. E precisa ter disciplina aí de sempre separar um tempo pra gente poder ler. Tá bom? Certo, gente? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Júnior, quer falar alguma coisa? Eu falei muito rápido? Quer complementar alguma coisa? Você começou a falar foi. Eu falei, meu Deus do céu, foi ruim. Então não tá com coragem de falar. Gente, tá ok então. Vamos orar pra gente acabar? Vamos. Gente, vocês estão aí? Fala oi pra mim. Só. Só oi, vamos. Oi, vamos. Oi. Beleza, então. Vou orar, tá bom? Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu ensinamento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai amado, estratégia, Senhor Jesus, é a tua palavra. Nos ensine, Senhor Deus, a sermos uma igreja relevante, Senhor Deus. Nos ensine a ter uma vida cristã, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor Deus. Nos ensine, Senhor Jesus, a sermos pessoas que impactam, Senhor Deus, os ambientes onde chegam, Senhor Deus, pela tua graça, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu Espírito que age em nós, Senhor Deus, e através de nós. Guarde-nos, Senhor Jesus, e nos capacite, Senhor Deus, para problemas que estão na nossa sociedade, Senhor Jesus. Levanta de nosso meio, Senhor Jesus, missionários, pastores, Senhor Deus, diáconos, pregadores, professores, Senhor Jesus, profissionais, Senhor Jesus, que trabalham, Senhor Deus, e refletem, Senhor Deus, as virtudes do Senhor, ó Pai amado. Nos ensine, Senhor Jesus, a sermos espelhos, Senhor Jesus, que reflete a tua graça, Senhor Deus. Nos molda, Senhor Deus, que o teu Espírito age em nosso coração, Senhor Deus, nos leve ao arrependimento, à mudança de vida, Senhor Deus. Que cada dia, Senhor Deus, seja uma oportunidade de crescimento no Senhor, ó Pai amado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.